Olá, pessoal. Aqui Sérgio Toledo, do podcast CGM Talks. Hoje eu estou aqui em Brasília, precisamente na Câmara dos Deputados. Nós vamos entrevistar aqui um dos deputados mais atuantes, com o maior nível de profissionalismo e excelência desta casa. Mas antes de entrevistar, eu vou fazer o anúncio aqui dos nossos patrocinadores, que é o Coworking Hangar 5, um coworking super profissional, super tecnológico, um local de excelência. Ele fica no Lago Sul, logo no início ali, atrás do Centro Comercial Gilberto Salomão, e eles têm toda a tecnologia, toda a sofisticação e todo o acolhimento pessoal e técnico para que você faça a sua reunião de trabalho da sua empresa, para que você faça uma entrevista, como nós estamos fazendo aqui no CGM Talks. Você pode fazer também o seu trabalho diário, pessoal, tá bom? Você que tem uma carreira política, ou que você é um odontólogo, ou você é um artista, você pode fazer no CGM Talks a entrevista, e a gente pode fazer a entrevista contigo lá no Hangar 5, que é um coworking de excelência. Você vai gostar muito, tá bom? O QR Code dele está aqui na tela, e vocês também podem entrar em contato pelo direct e pelo Instagram deles, tá bom? Eu vou anunciar aqui também a nossa parceria, que é o Grupo IA de Marketing 360, ou seja, é essa equipe que está aqui filmando essa entrevista nossa aqui hoje. Então, esse grupo de mídia, eles fazem o marketing 360, fazem entrevista, fazem conteúdo, fazem anúncio, posicionamento da sua marca, da sua empresa no mercado, tá bom? Então, vocês acompanhem aí a qualidade. Está aqui também na tela o QR Code deles. Vocês podem chamar eles também pelo nosso direct ou pelo WhatsApp deles. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui a vocês o deputado e professor Reginaldo Veras, uma figura, um ícone, né, da política, super conhecido aqui em Brasília, uma personalidade conhecida aqui em Brasília. Deputado, muito obrigado por receber o podcast CGM Talks. E eu vou pedir, assim, na primeira pergunta, que o senhor se apresente para o público do CGM Talks e para o público geral brasileiro. Que o senhor se apresente, por favor. Olá a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A galera assiste ao programa em diferentes horários. Eu sou o deputado Reginaldo Veras, um homem de 52 anos, prestes a completar 53, cearense de Crateús, que chegou a Brasília no dia que fez 5 anos de idade. Fruto do processo migratório que muitas famílias nordestinas se submeteram, principalmente nos anos 60, 70 e 80. Moramos na Ceilândia praticamente a vida toda, com todas Sim, aquelas adversidades de uma família pobre de Maré de Si. Estudei em escola pública, fiz universidade pública, Universidade de Brasília, fiz pós-graduação em universidade pública. Eu sou filho da escola pública. Eu costumo dizer que sim. eu sou filho dos programas sociais de governo, e por isso, aqui, como no mandato, a gente está sempre na defesa da educação pública de qualidade e também no combate à desigualdade social. Ótimo, muito bem, muito legal. E eu quero dizer a vocês, puxando a sardinha para o meu lado, né, me aproximando aqui do meu amigo deputado Reginaldo Veras, ele é professor, ele é formado em geografia e também com especialização em meio ambiente. E eu também fui professor de geografia e também tenho especialização em meio ambiente. Nós atuamos aí tanto na rede pública, né, da Fundação Educacional de Brasília, quanto em vários cursinhos, né, preparatórios, pré-vestibulares para concurso. O deputado professor Reginaldo Veras, eu vou dizer para você, ele é muito super conceituado, atua ainda em cursos, né, para concursos aqui em Brasília, e ele é uma unanimidade, assim, um professor de excelência, tá bom? Isso, acaba dentro aí do processo de apresentação. Então, assim, me formei em geografia pela Universidade de Brasília, pós-graduação na área de educação ambiental, ecoturismo, meio ambiente, e exerci. Realizei o sonho da minha vida, que era ser professor. Eu digo que eu nasci para ser professor. O povo queria ser Ótimo. um monte de coisa. Eu queria ser professor, e professor fui, e professor estou. Já estou há 35 anos em sala de aula, e mesmo nesse período Muito tempo. de 11 anos que eu exerço o mandato de deputado, 8 anos como distrital, 3 anos como deputado federal, nunca saí de sala de aula. Então estou sempre aí, ou nos preparatórios para concurso,
ou em cursos de Enem comunitários, pré-Enem e tudo mais. E um dia que acabar o mandato, é para a Secretaria de Educação que eu volto, que é a minha casa e tudo mais. Então vamos lá. Ah, então a atuação do senhor é muito próxima da sociedade, muito das causas sociais e ambientais também, né? Educacionais, sociais e ambientais. Eu costumo dizer que eu sou um deputado eh, de rua, é pé de Todd. Conhece Sim, essa sim, expressão? conheço, Quem é conheço. de É, periferia conhece a expressão pé de pé Todd, ele de está Todd, na pé de rua. barro, né? Pé de Ali, Todd, pé de barro. Se é na época da poeira, pé de Todd, porque o pé fica marrom da poeira. Se é isso, na época da chuva, o pé fica marrom por causa da lama, a gente está na isso. rua. Me achar aqui no gabinete é a coisa mais rara do mundo. Então, tanto que eu reservo as datas para receber as pessoas, que hoje foi um dia de reunião, eu dei aula hoje de manhã, tem Certo. sessão convocada agora para tarde e para noite, e nesse período aí eu marquei aqui para receber a galera, conversar, receber aqui algumas denúncias, propostas de projetos de lei, e também para dar essa entrevista. Eu tiro 2 dias da semana, pelo menos 3 horas, para receber a galera aqui no gabinete. Fora isso, eu estou na rua, acompanhando, levantando demandas, fiscalizando ações do nosso mandato, fiscalizando ações do governo. Está na rua. É na rua que o povo quer que a gente esteja. Isso. Aqui eu venho praticamente ali nas comissões, que são obrigatórias, e no plenário, que é obrigatório, e o dia que a gente tem aqui que juntar a equipe para estudar os projetos. Tá, então olha só a deferência do deputado Reginaldo Veras com o nosso podcast CGM Talks. Nós agradecemos muito, né, pela sua recepção aqui, por ter tirado esse tempo para conversar com a gente e para apresentar, né, se apresentar, né, pessoalmente. As pessoas, o público em si tem muita curiosidade, né, sobre um deputado, sobre a vida, sobre o que ele faz, né, porque costuma ver os deputados somente no plenário, né, tomando as decisões, votando, dando entrevista para o jornal, mas uma conversa mais próxima, um bate-papo assim, né, uma trajetória de vida é muito importante para o nosso público, tá? Sérgio, deixa até eu me desculpar aqui com quem está assistindo a gente. Eu estou de óculos escuros aqui, não é para tirar marra, não, tá, gente? Nós estamos num espaço com bastante Isso. luminosidade, inclusive com material profissional aqui de iluminação. E recentemente eu me submeti a uma cirurgia de catarata e correção visual, então ainda estou bastante sensível à luz. Daí, senhoras e senhores, a necessidade de eu ter que estar aqui de óculos escuros. Não, mas tá muito Tá tá estiloso. estiloso, tá super legal. Olha, eu vou perguntar aqui, a sua infância, então, veio com 5 anos para a Ceilândia. A Ceilândia é uma cidade próxima aqui de Brasília, é extremamente importante, tanto na área comercial, na área de produção, na área cultural, né. A Ceilândia é uma cidade viva, né, que nós chamamos de uma cidade com o povo na rua, com a feira da Ceilândia, com os artistas, repentistas. Nós temos uma atividade também ligada ao rap, a atividade cultural. A Ceilândia é uma cidade efervescente, com vida. Então, assim, por curiosidade, né, porque nós temos um público também do Brasil inteiro e que não conhece essas especificidades de Brasília. Então, eu gostaria que o senhor, nos contasse como foi a sua infância na Ceilândia, que a Ceilândia, né, era a campanha, de De erradicação. erradicação, né, no início, né, do governo. Na verdade, a Ceilândia não era para existir, né, como muitas cidades, era só para aqueles candangos de Brasília, os pioneiros virem construir Brasília e depois retornarem para suas cidades de origem, né, para Minas Gerais, para o Nordeste geral. Mas se formaram essas outras cidades em volta, que eram dormitórios, na verdade, alojamento, e depois se tornaram ali assentamentos e cidades. A Ceilândia era uma cidade anteriormente, no início, né, teve uma fase de índice de violência, de criminalidade, mas depois a Ceilândia é uma cidade que avançou muito, melhorou muito, é um ótimo local hoje em dia. Eu gostaria que o senhor me contasse da vivência da sua infância na Ceilândia e até hoje, que eu sei que o senhor convive muito na Ceilândia, eu gostaria qual é a sua impressão e qual é a vivência? Olha, Sérgio, a minha infância foi como qualquer jovem pobre que mora na periferia. Uma periferia onde historicamente o Estado foi omisso, então não tinha áreas verdes, não tinha área de lazer, não tinha nada disso. O que o jovem de periferia faz? Vai para a escola, a minha escola era a 70 metros da minha casa, e a escola saiu da escola e ia para a rua, joga bola no barrão, golzinho, soltar pipa, que eu nunca gostei muito, brincar de enfinca, de biloca, pique-esconde, pique-pega, essas coisas que toda criança
da geração anterior, essa geração digital fez. Que hoje a gente tá cheio de criança Nutella, claro que é um termo É, de brincalhão, que a molecada não vai mais pra rua. Hoje os é, meninos é. soltam pipa no ventilador e joga biloca no tapete, aí não É, dá. Então é aquele menino de periferia, é, vive apesar de todas as dificuldades, inclusive alimentares, que a nossa geração passou, uma família muito pobre, de um bairro muito pobre, uma infância extremamente feliz. A gente criou relações de amizade tão duradouras que elas existem até hoje. Recen Todo final de ano, umas 2 vezes por ano, eu não saio lá do Penorte, mas todo final de ano tem um encontro da galera da rua da década de 80. Então legal a isso. gente reúne num boteco, numa birosca Copo Sujo lá no setor Penorte, no meio da rua, bota lá uma tenda e eu sou metido a cozinheiro nas horas vagas e tudo Certo, mais, e legal. aí eu cozinho lá pra galera. Estive lá recentemente fazendo uma feijoada, e aí houve um rap, houve um rock, houve um samba, e a gente faz aquela confraternização, a galera que se conhece desde os 5 anos, desde os 10 anos de idade. É a realidade de todas as periferias brasileiras, onde um tinha que ajudar o outro, "Me empresta um copo de açúcar, me dá um copo de sal", aquela coisa que toda Certo, que certo. periferia tem, de tal forma que essa galera com quem eu convivo até hoje, a gente é bem irmanado, né, Aham. assim, a mãe de um ajudava a cuidar do outro, que é uma coisa típica da periferia brasileira, de quem mora em rua, que não acontece, por exemplo, quem mora em condomínio, que não acontece quem mora em apartamento. Foi uma infância difícil, porém feliz, né, com resultados muito bons. Muito legal, muito legal, muito legal sobre a Ceilândia. Bom, o senhor é um personagem, né, uma pessoa, um profissional muito conceituado na área de educação e no seu ofício político também. Eu tenho uma pergunta indiscreta para o senhor. Manda ver. Eu gostaria de saber se o senhor sabe escolher time de futebol. Que isso, rapaz. Diz que algumas coisas a gente acerta na vida para o resto da vida. E eu me escolhi o meu time, eu sou apaixonado pelo meu time, nós estamos agora numa fase aí de extrema esperança. Eu sou vascão, é vascão. Vascaíno. Nós estamos gravando essa entrevista aqui na véspera do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Espero que quando a galera esteja assistindo aí, nós já estejamos campeões e classificados para a Copa do Brasil. A minha história com o Vasco está ligada à história da Ceilândia. Até o Sim, pessoal pergunta, por que tu virou vascaíno, velho? A gente morava na quadra 15 do setor Penorte, na Ceilândia, como eu já afirmei anteriormente, uma situação de pobreza bastante acentuada. Na década de 80, então assim, eu cheguei a Ceilândia em 1978, no Penorte eu cheguei em 79. E aí ali, era só aquelas casinhas da X, quem lembra aí do filme Cidade de Deus, padrão aquele cena sim, que sim, aparece sim. no filme Cidade de Muito Deus, só tinha as parecido. casinhas brancas, sem muro, sem nada. E pouquíssima gente tinha TV lá na sala. O meu vizinho de frente, Manelão, que já está falecido, cujos filhos são meus amigos até hoje, e até já trabalharam também comigo, Manelão tinha TV, aquela TV Sim. preto e branco ainda mais. E o Manelão era vascão, né. E aí, a gente já gostava de futebol, eu já tinha ali uma simpatia pelo Vasco, mas não tinha escolhido time. Mas a gente assistia muito aos jogos do Vasco na casa de Manelão. Meu irmão também era vascaíno, isso de alguma maneira contribuiu para que a gente fosse vascaíno, ali no ápice do Roberto Dinamite, o grande artilheiro dos campeonatos brasileiros, né. Fantástico, Então odeio assim, ele, né, adoro e odeio. Você lembra daquele gol que ele faz no Botafogo, o gol no mais bonito da finalzinho, história, mata dá no um peito, dá um chapéu chapéu e faz de que voleio. daquilo eu tenho vergonha É até o gol hoje. mais bonito Nossa da senhora, história do adoro o Maracanã. Roberto e detesto ao mesmo tempo. Então essa é a minha relação. E aí até hoje essa rua em que eu moro, por algum motivo, existe uma geração de vascaíno, que quem é mais novo do que eu, a gente era tão apaixonado pelo Vasco, que acabou influenciando a molecada a ser Vasco da Gama também. E aí, assim, a paixão pelo Vasco se alimentou ainda mais, que a minha família sempre foi ali da igreja católica, das pastorais da igreja Sim, católica. Quem sabe como é que funcionam as pastorais, ali muito influenciado pela teologia da libertação. Então a gente era muito ligado à pastoral do índio, pastoral da criança, pastoral da juventude, e a gente já tinha aquela sensação de combater as injustiças sociais. sim. Quando a gente começa a se apropriar da rica histórica de luta e de resistência do Vasco da Gama, eu falei: "Pronto, Deus abençoou", e não tinha por que escolher outro time que não fosse lá. Então, a carta a carta da resistência, primeiro time a aceitar negros e operários, Isso. né, o time que lutou contra o sistema.
um time que brigou contra o narcotráfico. Então é um time, assim, que tem uma história absolutamente fantástica. É, Foi o primeiro time a levantar a bandeira de defesa também do respeito ao LGBTQIA+. Então o Vasco tem tem história, é história de verdade. justiça social, tem história de resistência, ou seja, o Vasco é mais do que um time de futebol, ele é uma instituição da sociedade e da cultura brasileira. Muito bom, deputado Reginaldo Veras. Defendeu muito bom o Vasco da Gama e a sua escolha. E, você entendeu agora, você que é vascaíno, aqui o Reginaldo Veras é um vascaíno raiz, né. Ele sabe em toda a história do Vasco, toda a origem. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu sou de um time irmão do Vasco da Gama, que é o Botafogo, né. Você sabe que lá no Rio de Janeiro, Botafogo, Fluminense e Vasco são torcidas irmãs, todos contra o Flamengo, tá bom? E eu sou de Taguatinga, ele lembrou aqui do fato de assistir televisão na casa dos outros. Para você que é, né, da nova geração, eu sei que ainda acontece muito isso em algumas partes do Brasil, mas era muito comum, assim, que um colega em melhores condições um pouco, né, que ninguém tinha muito, boa condição, era de Taguatinga, era muito comum a gente assistir os filmes, os jogos, assim, quem tinha a família que tinha televisão, sentava no sofá, e os outros ficavam assistindo da janela aqui, ó. Os colegas abriam a janela, né, porque não podia entrar todo mundo, sujar a casa, aquela coisa toda, né, então os coleguinhas ficavam vendo da janela. Bom, eu vou fazer uma pergunta ainda técnica, agora tirando a sua preferência, tirando a sua condição de torcedor do Vasco. Tecnicamente, tecnicamente, na final, é Vasco e Corinthians, é isso? Vasco e Corinthians. Vasco e Corinthians. Sua opinião técnica clara, da Vasco ou da Corinthians? Rapaz, você sabe que hoje eu estava brincando aqui, conversando com a galera. Não tem time favorito. Os 2 times são limitados, quando comparado aos grandes times do futebol brasileiro, tanto que os 2 chegaram ali absolutamente parelhos até a reta final do campeonato, lutando para não ser rebaixado, né, o Corinthians e o Vasco. No final das contas, o Corinthians acabou chegando, um pouquinho na frente do Vasco. Mas são times absolutamente iguais. Então, assim, Uhum, ele está aberto, pela fé eu vou pelo Vasco, mas tecnicamente não tem um time que supere o outro. Essas vitórias do Vasco recém, o time do Vasco cresceu muito. E o sim. time, principalmente no brasileiro, ele ganhou 5 seguidas, depois perdeu 4 seguidas, mas é um time que melhorou muito, principalmente ali com o Ryan, né, que é um fenômeno, tinha que ir para a Copa esse menino até para ganhar experiência, que ele vai ser um jogador de destaque no futuro, com a chegada do Ryan e com a chegada do Robert Renan, que é daqui de Brasília, né, lá da expansão do Setoró, até conheço o pai dele, o Robert Renan, que é um craque, já rodou aí pelo mundo, mas é um jogador absolutamente diferenciado, elegante, mas joga com aquela mesma elegância que o Mauro Galvão, Mauro botafoguense Galvão, e vascaíno, botafoguense, vascaíno. jogava também. Então, assim, vai ser um jogo parelho. Tá bom. Você já viu aí, né, o nosso espectador, o nosso público, que o, deputado, né, e professor Reginaldo Veras, ele é fera. Como professor, ele é fera, como político, como deputado, super profissional, e ele é um fera também na história da cultura, né, do Vasco, do futebol brasileiro. Há uma fonte aí. Vamos lá, deputado Reginaldo Veras, o senhor já contou mais ou menos qual foi a sua tendência, né, para sociais aí tudo. Eu gostaria de saber por que o senhor escolheu ser professor de geografia, primeiramente, Uhum. porque como foi na tendência, né, por que geografia? E emendando aí, quais são os orgulhos e fatos mais marcantes que o senhor tem na memória da carreira de professor? Por que que eu escolhi ser professor? Olha o contexto social, eu era um cara muito pobre, de uma família pobre, de uma comunidade pobre. Quem eram as minhas referências de pessoas bem-sucedidas? Os professores. Naquela Eu época? só conhecia pobre. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conhecia eram os meus professores. Lembrando que lá no início dos anos 80, né, na década de 80, quando eu estudei para valer, quando eu me vi como gente, um professor ganhava 15 salários mínimos. Ganhava bem. Ganhava mais de 15 salários mínimos, né, o professor ganhava mais do que policial E federal, tinha e para a tinha um gente ter bom uma ideia, status né, e e um tinha respeito. status, assim, eu não queria reproduzir o ciclo de pobreza da minha família, Certo. né. Meu pai era servente de pedreiro para alimentar 8, com auxílio de minha mãe, que eventualmente fazia serviço de doméstico e tudo mais.
porque tinha que cuidar de 8, não podia sair muito. Então eu não quero reproduzir o ciclo de pobreza dos meus pais, então eu quero ser professor, porque era a pessoa mais bem-sucedida que eu conhecia. E realizei meu sonho. Por que professor de geografia? Aí 2 fatores, olha para você ver como é que eu já era bastante pragmático. Primeiro que eu adorava geopolítica. Sim, Eu estudei o ensino médio na década de 80, no final da década de 80, e o mundo ainda vivia ali a Guerra Fria, toda a lógica da geopolítica, o capitalismo versus o socialismo, possibilidade de guerra nuclear, tudo aquilo eu era apaixonado por esse tema. E eu vivi ao longo de todo o ensino médio a decadência do bloco do socialismo real, a queda do muro de Berlim, a extinção da União Soviética. Eu estudei o ensino médio todo nesse contexto e sabia muita coisa. Então eu falei, eu quero ser geógrafo, né. sim, O outro fator aí é bem real mesmo. Na escola pública daquela época faltava professor demais. Era muito comum a gente completar um ano inteirinho sem ter professor de uma determinada disciplina. E havia uma deficiência gigantesca de professores de ciências exatas. Para você ter uma ideia, meu segundo ano do ensino médio em química não tinha professor. sim, Passei para o terceiro ano sem ter tido aula de química, aí fizemos um trabalhinho lá para repor. Ou seja, eu era excelente em ciências humanas e extremamente limitado em ciências exatas. E como um cara pragmático, meu sonho eu tinha que estudar na UNB, porque uma família pobre jamais iria pagar faculdade particular, então comecei a entender como é que se faziam aqueles cálculos para entrar no vestibular, qual que eu tenho mais chance, qual que eu não tenho. E acabei estudando eu gostava de história e de geografia, mas o curso de história era mais concorrido. E aí eu falei: "Não, pelo que eu analiso aqui, eu tenho chance de passar em geografia, eu já vou fazer o que eu tenho chance de passar e o que eu gosto". E deu certo. Mas curioso, eu estava subestimando a minha capacidade, né, até lembro que quando saiu o resultado do vestibular, eu tinha nota para passar no direito. Aí minha olha mãe só. enlouqueceu: "Não, você não vai fazer geografia não, você vai fazer direito". Eu falei: "Mamãe, eu vou fazer geografia, porque meu sonho é ser professor". E aí Sim, firmamos esse negócio. sim, eu, Ela queria que eu fizesse outro vestibular, que estudasse mais, que aí eu entraria no direito. Não, eu quero ser professor. tá, você vê como a história nossa, ela converge em alguns pontos, né. Ele, o deputado tem formação em geografia, eu também. Ele explicou aqui por que geografia, eu vou pedir uma partezinho, seu para falar da minha escolha por quê também, e eu vou pedir uma partezinho para fazer um elogio ao meu irmão, Luiz Carlos Toledo Pereira, tá bom? Que é o meu irmão mais velho. Bom, por que que eu escolhi geografia? A minha escolha Uhum. primeira era história também. Olha. Eu era a minha preferência era história. Por quê? Porque o meu irmão, Luiz Carlos, é um nerd autodidata e ele alcança todas as áreas aí. É um intelectual realmente, é um espelho para mim, o meu irmão Luiz Carlos e o meu irmão Fernando Toledo Pereira, né, são os 2 irmãos mais velhos. E o meu irmão Luiz Carlos, ele é muito, assim, da área de geografia, de geopolítica, tem de tudo de política, de geografia. Ele lê os livros fazendo os mapas, pra você ter uma ideia, sabe. Ele pega ali o Império Romano, por onde foi e faz os mapas, Napoleão, pega todos os livros, compra, sabe. Então ele me influenciou muito na área de geografia. História era a minha primeira opção, mas eu precisava trabalhar, né. Eu já Uhum, era concursado do serviço público, me sobrou à noite só tinha geografia, que era a segunda opção, mas ainda bem que eu fiz geografia, porque a história me incomoda, porque ela não acontece ao mesmo tempo, né, em uhum. todos os lugares. Algumas sociedades estão numa ponta, outra na outra, né, num tempo, no outro. Isso me agonia e também o que que me agonia na história? Não saber a verdade. Igual hoje. Se nós pegarmos daqui a 50 anos, muito do que nós estamos contando, do que nós estamos registrando, com boa vontade ou não, pode não ser verdade, não é? Então isso me agoniava na história. Então é essa puxada de sardinha para o lado do meu irmão Luiz Carlos, um grande abraço, que é, assim, o meu ídolo, e meu irmão, Fernando Toledo também, que é o meu ídolo, que me ensinou muito da questão prática de comércio, de natureza também, tá bom? Então essa puxada de saco aqui discretamente pedindo licença, tá bom? É para isso, tá bom? Deputado, eu gostaria também de saber o seguinte, eh, como foi a sua trajetória de professor para a política? Quais foram as suas estratégias que levaram? Qual foi o seu start, o seu pensamento para a política? E da mesma forma, qual o seu maior orgulho ou os seus maiores orgulhos dentro da política, fatos marcantes? Né, voltando à pergunta anterior, né,
que eu acabei respondendo só uma parte, assim, coisa que marcou como Sim, professor. sim, sim. Aí eu tenho 1 milhão de histórias, A um gente milhão de tem, né? histórias, Isso. até porque, assim, na minha trajetória, a gente acabou já ajudando muita gente a se formar, Sim, né. Mas eu posso citar uma, assim, especificamente, que eu era professor e compunha a direção da escola classe 53 na expansão do setor O. Era uma na década de 90, no início da minha carreira, uma região extremamente vulnerável, e aí eu trabalhava com EJA noturno. Então, era professor e depois fui compor a direção dessa escola. E chegou a nós um aluno já adulto, semi-analfabeto e tudo mais, e aprendeu a ler e era muito inteligente e muito esforçado, e ele concluiu o ensino fundamental, o primário ali conosco, alfabetização e tudo. Aí fez EJA, o antigamente do quinto ao oitavo ano, e depois foi para o EJA do ensino médio já em outra escola. E sim, ele era um gênio, esse menino. Aí, por fim, acabei conseguindo, eu era professor de preparatório de pré-vestibular já nessa época, e consegui uma bolsa para ele, ele foi lá, fez e passou em universidade pública, passou na Universidade de Brasília. E muito tempo depois eu encontrei esse menino, já era doutor, e já trabalhava numa universidade dos aí, Estados Unidos. aí, o Né, assim, orgulho, né? então, assim, esse é um exemplo, aí eu dou 1 milhão, onde eu ando aí Sim, no serviço público, como eu sou professor de preparatório para concurso também, a galera: "Professor, eu acho que hoje uns 250 mil servidores públicos federais ou do Distrito Federal já foram meus alunos em algum momento". E aí 1 milhão, esses dias eu encontrei um que me parou no meio do trânsito, ele me viu na rua, me parou o carro e foi lá me abraçar chorando, porque disse que eu tinha conseguido uma bolsa para ele estudar para concurso e ele passou e mudou a vida dele. Eu nem lembrava do rapaz, a gente ajudava 1 milhão de pessoas, mas todas essas ações como professor marcam. Como parlamentar, assim, a transição, eu nunca pensei, eu sempre estive na política, mas nunca fui filiado a nenhum partido político. certo. E lá em 2010, assim que saiu o resultado da eleição de 2010, eu e um grupo de professores amigos, nessa época aqui de final de ano, pós-eleição, de 2010, a gente reunido, até hoje eu lembro, na Adega da Cachaça, que é o local Sim. onde eu assisto meus jogos do Vasco hoje. Lá virou um ponto de torcida vascaína. Onde é? Adega da Cachaça, lá em A Taguatinga, na Centro Avenida de das Taguatinga, Palmeiras. Avenida das Pronto. Palmeiras. Já comi Então, um torresmo pronto, lá, com uma cervejinha também. um bar-restaurante super Sim, sim, tradicional super conhecido. e acessível aqui no Distrito Federal. E aí a gente conversando lá, a galera: "Pô, bicho, olha, tá na hora da". A gente é professor de escola particular com alta capilaridade, conhece muitos alunos, todo mundo aqui dá aula em todo o Distrito Federal. Tá na hora de algum de nós pensar em ser candidato. Aquela Sim. coisa assim e tal. E conversamos e brincamos, e o teu etílico subindo e aquela coisa toda e tal. E Inicialmente só inicialmente um não, só papo, zoeira de só boteco, aquela né. tá, Mas toda vez que a gente se encontrava, tocavam nesse assunto, e a gente começou a discutir isso mais sério. Aí pensamos: "Tá bom, e se a gente for candidato, quem vai ser a pessoa?". Então, começamos a listar os nomes lá, por fim, pelo fato de eu ser o mais conhecido do grupo, sim. dar aula em todo o Distrito Federal, ser professor de preparatório para concurso, Brasília é uma indústria de concurso, então tem muita gente, a galera começou a entender que meu nome era o nome com maior viabilidade. Eu nunca pensei na vida em ser candidato, apesar de sempre Certo. fazer campanha para as pessoas que eu acreditava. E isso aí. Cara, só que toda vez a gente começou a materializar essa história. E aí pronto. Foi em 2010. No final de 2011, eu falei: "Gente, vamos levar isso a sério? Vamos então ver aqui como é que funciona, vamos estudar quais partidos políticos a gente pode se filiar do campo progressista, tem que ser né, partido de esquerda. Vamos estudar estatutos, condições e tudo mais". Aí pronto. Aí eu botei na cabeça, eu vou ser. Você Ah, aí sim. ca aí o que era uma brincadeira coletiva acabou virando uma coisa, depois foi sério individual, que ninguém quis abraçar muita coisa não. Mas aí eu Sim. levei, fui estudar, fui me preparar, comecei a ventilar, dizer nas salas de aula que eu pretendia ser candidato, e a aceitação, assim, foi fora do comum, até porque os próprios alunos, como a gente dava muita aula de política e de atualidades, os alunos me cobravam: "Por que você não é candidato?". Isso Primeiro, então, tu uhum. começou ali com uma roda de amigos, Na roda de depois amigos surgiu a a ideia. Aí ideia eu comecei a jogar palavras ao vento, como eu costumo dizer. sim, Todo mundo que quer ser candidato tem que jogar palavras ao vento. sim, Fala que você pretende ser, para tá. ver qual é a aceitação. E depois foi ver a aceitação em sala de Sim, aula. aí assim, em sala de aula, Uhum, sim, familiar, essa coisa toda. Pô, eu falei: "Quer saber? Não tenho nada a perder, mas vamos fazer a coisa de forma séria". Aí fiz lá o meu planejamento, eu faço sozinho, estratégia, tudo bonitinho, né. Aí até hoje, 3 eleições, as 3 eu que montei a estratégia, e ótimo. graças a Deus até agora está bem sucedido. E era uma campanha absolutamente alternativa. Qual foi o diferencial na minha primeira? Fui eleito logo na primeira. Eu já era muito forte em rede social numa época que ninguém
dava atenção à rede social. Essa é uma Entendeu? questão que, a gente está até aqui em pauta para perguntar mesmo. Um dos destaques do deputado Reginaldo Veras foi realmente o pioneirismo na internet, na atuação da internet. Então, para você ver aí da sua empresa, você também que é político, você, né, que é empresário, você que é artista, a importância de saber utilizar a internet, tá bom? A importância da divulgação. Então, esse foi um dos destaques. É até uma questão que nós temos aqui para o senhor depois, vai entrar aqui em pauta, mas só Uhum. para destacar isso, eu quero destacar isso para o público, que como a gente tem também um canal, né, e o CGM Talks é voltado para a profissão, a gente gosta de destacar, de puxar, a importância da internet para o nosso público, tá bom? Tanto para alunos, quanto para profissionais, quem quer entrar no mercado de trabalho, quem já está no mercado de trabalho, a importância de utilizar a tecnologia atual, as ferramentas de internet e de divulgação, tá bom? Assim como as redes sociais e assim como o nosso podcast. Pois é, assim, então fui pioneiro mesmo aqui na usei muito bem as redes sociais dentro daquele meu público que eu já tinha, que eram meus alunos. Eu tinha 5 perfis de Facebook. Todo, porque tinha limite, aí a gente esgotava o limite de 5.000 num, se eu não estou equivocado, tinha que abrir outro nessa época, e o WhatsApp estava começando, a gente usou Certo. muito bem também, e isso foi muito importante para espalhar. Eu não tinha dinheiro, nunca tive dinheiro para fazer campanha, e aí foi importante para espalhar para a população que eu era candidato. Me lembro claramente que assim que eu fui eleito, que a naturalmente a imprensa divulgou, eu fui a grande surpresa da eleição de 2014. Aí um monte de gente, até amigo próximo, pô, eu nem sabia que tu era candidato, não votei porque eu nem sabia que tu era É, candidato. Mas é isso, então essa demanda dos amigos e essa demanda dos alunos é que acabou me levando a ser candidato, e a gente foi bem-sucedido já na primeira eleição, uma eleição eu lembro que eu gastei na época R$ 23.000, cada centavo do meu bolso, que eu não aceitava doação de campanha. certo, Aí a segunda fui o terceiro mais bem votado de Brasília, com 28.000 votos, o muito terceiro bom. gastando R$ 54.000. Sim. E aí agora nessa última fui candidato a deputado federal, chegando a 55.000 votos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessas 3 eleições, eu creio que talvez a primeira, qual foi o seu impacto? Qual foi a sua alegria? Qual foi a sua sensação quando o senhor ganhou a primeira eleição? Você sabe que eu, assim, eu sou uma pessoa eu não me alegro muito com essas coisas, né. Eu fiz um planejamento dentro das minhas limitações, sem criar perspectivas mil, eu sou um cara muito pé no chão. Se der certo, deu certo, se deu errado, é porque eu errei em alguma coisa, eu sou muito consciente de que se eu monto a estratégia, a culpa é minha. Se eu errei, a culpa é minha. Se a gente tem sucesso, a gente socializa o mérito aí, né, os amigos sempre ajudam, essa coisa toda. Mas eu fiquei contente de conseguir ser eleito deputado distrital aqui em Brasília, com uma campanha alternativa baratíssima, que não se enquadrava em nada daquilo que existia na história. Campanha minha que continua sendo assim. Eu não tenho um partido forte, eu sou do PV, partido parece uma ONG, como eu costumo dizer, só tem 4 deputados, não tem recurso. Eu não tenho um grupo político, tem o grupo do João, o grupo do Chico, o grupo eu não tenho sou eu e os simpatizantes, e essa coisa toda, e não tenho dinheiro. Então a única forma de eu fazer política é absolutamente alternativa, por isso que toda eleição para mim é extremamente difícil. Competir com o grande capital, competir com quem tem os meios de comunicação, competir com esse povo que tem estrutura, é uma briga inglória, mas a população não entende essa. Uma coisa é você pegar um candidato que está todo dia dentro da casa de uma pessoa, que ele tem um programa de televisão, Sim, de 2, 3 horas, ok, sim. né, e que tem recurso e que tem estrutura por trás. Eu não tenho nada disso, então eu tenho que fazer minha campanha de forma bastante alternativa, ou seja, eu não faço campanha, eu trabalho ao longo de 4 anos. E é esse trabalho que a galera vai conhecendo aos poucos ao longo de 4 anos, que faz a galera simpatizar pelo trabalho e votar. Tá, eu vou logo avisando a vocês que eu não tenho o nível de maturidade que o deputado Reginaldo Veras tem não. Se eu ganhasse uma eleição, eu ia sair pulando, doido, 50 anos pulando, igual o Botafogo ganhou, em É, 2024 passado, o campeonato nacional e a Copa Libertadores. Daqui a 50 anos eu estou comemorando, estou pulando. Se eu ganho uma eleição, eu estava correndo doido por aí é até até hoje. engraçado, eu eu voto até hoje na mesma escola,
em que eu estudei, a escola classe 39 de Ceilândia, que é a rua onde eu morei, né. E é onde eu tem esse boteco, essa birosca que eu falo que todo ano a gente se encontra lá para reunir a galera, ao longo do ano, é claro que eu vou lá. Então eu fui lá, votei na escola classe 39 de Ceilândia, o boteco fica a 60 metros do portão da escola, 70 metros, e foi ali que a gente esperou a votação acabar e a apuração foi lá mesmo. Então um celularzinho na mão, né, e alguns colegas em casa que entendiam de como fazer o cálculo eleitoral e ali no meio da rua, né, e aí na televisão aos poucos ia saindo o resultado, a gente ali no meio da rua tomando nossa cerveja e tudo mais. E esperando ali. E a gente aí a gente se comunicando ali, ó, Dá um alô lá para o boteco, dá um alô para eles. não, vai ligar, eu até meu afilhado, Qual é o nome do né, boteco? Boteco do Carlão, era o Boteco do Tião, agora é o Boteco do Carlão. Boteco do Carlão, um alô para Abraço aí para o vocês aí. Carlão e para a galera do Pão e Pinga, o outro Pão boteco e que tem lá. Pinga, então o boteco do Carlão e Pão e a Pinga, galera do Pão e Pão e Pinga. Pinga Um lá. abraço aqui do Pão e CGM Pinga é porque é uma Talks, padaria, mas, pô, mais bebe do que mais compra bebe pão, a Pão e Pinga, então a panificadora aí, né, né. apelidada de Pão e Pinga. Então um abraço fraternal aqui do seu podcast CGM Talks e do deputado Reginaldo Então, cara, Veras. aí foi ali, aí a gente ouvindo, aí dizendo: "Ó, também estamos dentro, mas não estamos eleito, estamos dentro, mas não estamos eleito, estamos chegando", Uhum. até que saiu, quando deu ali 80% das urnas apuradas, eu estava eleito. Ninguém acreditava, assim, né, as pessoas não acreditavam no meu potencial, eu sabia onde eu estava me metendo. Por Sim. isso eu fui a grande surpresa da eleição. E ali no meio da rua mesmo já falei: pode descer aí uns 3 engradados de cerveja que a Olha gente aí, vai". já Aí com aí com aí aí potencial, né? veio a comemoração, Já com 3 cacife. engradados de cerveja. Vai aí uma super Vamos, cara, comemoração com os né. amigos, E né? foi ali no meio da rua ali, Super aquela legal, coisa toda. super E legal. foi a rua onde eu cresci, a rua onde eu morei, foi lá. Inclusive, todo ano a gente acompanha a eleição é lá, Muito no meio da legal, rua, independente. muito legal. Então você está vendo aí, um deputado próximo ao povo, né, que honra, né, tem orgulho das suas origens, né, e que, acompanha o resultado das eleições com a galera dele, com o pessoal dele, raiz mesmo ali, com os colegas, tá bom? Dentro do ambiente dele ali, né, que ele foi criado, cresceu e até hoje ele frequenta. Isso aí é super importante, né, a proximidade do político, né, do profissional com o povo, que essa é a única razão de existir o Estado, né, existir o governo, ele tem que servir ao povo, tá. Bom, deputado Reginaldo Veras, eu gostaria de saber qual é o fato marcante e o maior orgulho do senhor dentro da carreira política? O eu deixei um legado. Assim que Ótimo. como sou professor, como já fui gestor escolar e tudo mais, o meu foco principal era a educação e acompanhando as fragilidades infraestruturais das escolas públicas do Distrito Federal, eu tinha um foco nisso. Então, hoje, todo mundo que é professor, diretor de escola ou alguma escola do DF tem algo que é fruto desse legado. Aqui em Brasília existe uma política chamada PEDAF, o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. Isso era um programa que já existia, foi criado lá atrás, mas ele era regido por decreto. E na prática funciona o seguinte: o governo pega parte do seu orçamento e manda para as escolas, para conta a escola tem uma conta corrente, o caixa escolar, e manda para a escola para pequenos reparos, para pagar o gás, quebrou uma torneira, o diretor não tirava do próprio bolso antigamente, não pode, né, tem sentido, o trabalhador que já ganha pouco tirar para sustentar a estrutura do Estado. Então esse dinheiro chega para a escola para pequenos reparos, uma pintura, comprar gás, essa coisa toda. E aí é uma política interessante. Quando eu virei deputado distrital, por conhecer esse processo, tudo bonitinho, como funcionava, eu falei: "Não, eu tenho que melhorar e muito mais essa realidade". Então a primeira coisa que a gente fez foi lutar para que isso que era decreto virasse uma lei. Decreto, qualquer governador chega lá e acaba ele na hora que quiser. Lei não. Lei é algo mais, lei é marcante. Então a gente primeiro conseguiu com toda a nossa luta, transformar o PEDAF em lei. Uma lei que serve, inclusive, de referência para outros estados, descentralizando a administração, dando poder para o diretor escolar, para ele comprar, para ele adquirir aquilo e para ele fazer até umas reformas mais robustas nas escolas. E o segundo fator, dentro disso que a gente conseguiu mudar, foi transformar as escolas em unidades orçamentárias. À medida que ela vira uma unidade orçamentária, eu poderia colocar o dinheiro direto na conta corrente da escola, Sim. o dinheiro de emenda parlamentar, que os deputados têm acesso,
colocar direto na conta corrente da escola para que o diretor fizesse a ação e não a Sim, Secretaria de super Educação. importante isso. Imagina, são 700 escolas no Aham, Distrito Federal, a Secretaria de Educação jamais teria estrutura para saber qual que quer pintura, qual que quer um aquário, não. Então, pronto, o diretor faz. tá, Ele, fiscalizado pelo conselho escolar, como manda a lei da gestão democrática. tá, Essas ações revolucionaram a administração das escolas públicas do Distrito Federal e melhorou demais. Se as escolas públicas ainda têm coisa ruim, elas seriam muito piores se não houvesse isso. Pra você ter uma ideia, depois dessa política, eu virei deputado em 2015. Assumi meu mandato em 2015. Antes de, doi- Antes de 2015, quantos reais de emenda parlamentar, que é um valor substancial, era mandado para as escolas? Zero. Zero. certo. Porque simplesmente o governo não executava. Depois dessa emenda, depois dessa lei, eu comecei a colocar recurso e a galera começou a ver o resultado, porque a execução era rápida, a Mais resposta era rápida. mais rápido. E aí, meu amigo, só para você ter uma ideia, hoje já, depois que o projeto está consolidado, 80 milhões de reais por ano, mais de 80 milhões de reais por ano é colocado nas escolas públicas para reforma, construção de quadro e tudo mais. Só Fantástico. nos 8 anos que eu fui deputado distrital, a gente conseguiu botar recursos para cobrir. A principal demanda das escolas era cobertura de quadra. O menino tem onde fazer educação física, para as atividades lúdicas da escola, para reunião de pai, festa junina, seja lá o que for. A gente conseguiu cobrir umas 40 quadras de escola. Eu digo que em 8 anos eu consegui fazer mais do que todos os ex-governadores do Distrito Federal, porque era Aham, sim, uma sim, coisa pontual. bem Isso prático e direto. transforma a realidade de uma escola. Tudo isso só foi possível. Ou seja, é muito legal se eu andar em Taguatinga e Ceilândia, de carro, a pé, qualquer escola que eu passo, eu falo, aqui tem a minha marca, Tem a sua aqui eu participação, reformei uma escola, contribuição. aqui eu fiz uma cozinha, aqui eu reformei, aqui eu botei ar-condicionado, aqui tem uma Sim, quadra coberta. Então, é um legado que, como parlamentar, vai durar 40 anos. sim, E as futuras gerações vão poder usufruir disso nem sem saber sequer quem foi que fez. certo, muito bom. Esse é o meu orgulho. Excelente a sua participação. E a gente também fica orgulhoso, né, como professor, como aluno, como pai, né, de saber que da sua atuação na área educacional, na área aí de construção, né, e de fornecimento de ferramentas, né, tecnológicas, de instrumentos, tudo para as escolas e de uma forma direta, reta e rápida. Isso é muito importante, né, e com toda a transparência. Isso é de uma importância ímpar. Então, o que que eu gostaria também de saber, deputado Reginaldo Veras, como é a sua atuação hoje na internet, né? Qual é o peso que tem a internet hoje, na atuação profissional do senhor, da sua carreira política, e também, quais são as suas propostas atuais para a sociedade? Atuação na internet, peso da atuação, importância e propostas para a sociedade. Olha aí, não é só para mim, né, a política hoje vive de internet. A política vive de internet, infelizmente. Não foi a gente que passou a nortear a internet, né, a internet é que passou a nortear o trabalho político. Sim, Ou seja, hoje, se você pegar aqui na Câmara dos Deputados, tem uma porrada de deputado que nem aparece aqui. Ele vem aqui, quando é necessário, faz um vídeo polêmico, espalhafatoso, pirotécnico, faz um corte daquilo para a rede social, publica e tudo mais. sim. Eu que sou um camarada que questiono muito, por exemplo, a realização de CPIs. CPI, quando ela nasceu na Constituição, é um instrumento legislativo interessante. Do jeito que tem hoje, é porcaria, porcaria. Eu não assino, eu não participo de CPI. O povo fica ali. Basta ver as idiotices que acontecem dentro das CPIs e os resultados finais dela. Quando se construiu aquilo que tudo termina em pizza, é justamente porque concretamente elas não servem para nada. E hoje piorou. Hoje Hã. piorou, porque o cara vai lá só para xingar o outro, ou então faz uma pergunta para intimidar o outro, pega, vai embora, nem ouve a resposta. Sim, Se você acompanhar uma sessão de CPI pela televisão, é um sim, negócio verdade. assim, de dar desgosto, de tão ruim que é. Então, assim, a internet é fundamental hoje. O problema é quando o eleitor se baseia só pela internet. Ela tem que ser um elemento para acompanhar o trabalho de quem ela elegeu, mas não pode ser o único. Porque Sim, ali vai estar o corte e a visão da pessoa que postou. Não vai estar a realidade plena. Então, hoje é fundamental para todo mundo, para mim, inclusive, é o que fundamenta aqui. O tempo todo tem que estar
produzindo algo, gravando. A vantagem é que eu consigo, por exemplo, como político, como deputado, como professor, tá tudo na internet. Não tem o Instagram do deputado. Tem o Instagram do Reginaldo Vieira. Lá eu sou o deputado, lá eu sou o professor, lá eu sou o vascaíno, até naturalmente publiquei lá um vídeo eufórico com a classificação do Vasco no domingo. Então, eu mesmo que fiz a postagem, não mando para ninguém E fazer, o né. ofício da gente de professor, ele É, naturaliza essa isso. essa apresentação na Uhum. internet, né. Eu acho que facilita muito, né, a Agora comunicação, é, falar para um agora ela público é, maior, né. resumidamente, é um canal fundamental de comunicação entre Isso, você e seu eleitor. isso. E Ó, aí hoje que um rapaz me trouxe uma demanda, sim, mandou pelo Instagram. Aí eu falei: "Cara, me liga nesse número aqui que eu vou ver se eu consigo te ajudar". Eu mesmo aqui. Aí ele me mandou o número do processo, eu encaminhei para o órgão governamental e já foi resolvido. Ele vinha sim. tentando fazer, mas o órgão não o ouvia. Um pedido de um parlamentar, infelizmente, não deveria ser assim, deveria ser o cidadão ser Uhum. atendido pelo Estado, mas ali eu mediei e já resolveu o problema do rapaz, o que mostra a importância disso tudo aqui. Quanto à minha atuação aqui na Câmara dos Deputados, ela não mudou o foco. Eu tenho aqui prioridades. Foco número um: defesa incondicional de uma educação pública de qualidade e do profissional de educação. Sim, sim. Então, por exemplo, trabalhamos aqui assim, fortemente para aprovar a PEC 169, que é uma PEC que permite professor acumular cargo em qualquer outra função, Sim, né. sair agora. Infelizmente, a gente gostaria que o professor não precisasse acumular cargo, que ele Sim, fosse bem remunerado, valorizado, para ele trabalhar as 40 horas dele ou 30 e curtir a família, a vida. Mas não é a realidade que se põe, então muito professor, para complementar a renda, precisaria acumular um outro cargo público e a Constituição não permite. Nós exatamente. trabalhamos muito aqui para aprovar a PEC 169. Trabalhamos muito aqui para que a PEC 66, que a gente chamava de PEC do diabo, não fosse adiante aqui, porque ela mexia com a aposentadoria especial dos professores. Sim, E professor merece ter aposentadoria especial. Então é nosso sim. foco, uma educação de qualidade e a valorização do profissional de educação. Dentro dessa mesma lógica, serviço público. Tu imagina que eu sou servidor público, eu sou professor de preparatório para concurso há muito tempo, como eu disse anteriormente. Eu já ajudei aí, de alguma forma ou de outra, a aprovar umas 250.000 pessoas em concurso público. Sim, sim. Então é natural e é esse público que vota em mim. Eu tenho que defender aqueles que acreditaram no meu trabalho. Então, defendo-se um serviço público de qualidade e um servidor público valorizado e bem remunerado, com estabilidade para que ele não fique sendo sujeito às intempéries políticas, com estabilidade para que ele possa denunciar quando o chefe dele está fazendo coisa Muito errada. legal. Então é isso. E, naturalmente, por ser do Partido Verde, a gente está sempre aqui também muitíssimo antenado na causa ambiental. E defender Muito causa bom. ambiental nesse Congresso aqui, dominado pelo agronegócio, É, pelos negacionistas, pelos conservadores, não é tarefa fácil, mas exato. os 4 do PV aqui faz um trabalho muito intenso O nessa questão. Quarteto O Fantástico. quarteto. Olha, eu vou aproveitar aqui a fala do professor, e deputado Reginaldo Veras, ele falando aqui que por baixo aí mais de 250.000 alunos aí de concurso público, de escolas particulares, de cursos preparatórios. Então, você que foi aluno do professor Reginaldo Veras e que você gosta do professor Reginaldo Veras, eu tenho certeza que muita gente aqui em Brasília e no Brasil todo é muito agradecido ao trabalho de excelência do professor Reginaldo Veras. Ele é super reconhecido, super conceituado aqui em Brasília. Faça um comentário, faça um Oi, fui aluno do professor Reginaldo Veras. Oi, hoje eu sou servidor público. Agradeço ao professor Reginaldo Veras. É um reconhecimento, né, um carinho que a gente tem pelo professor e deputado Reginaldo Veras. Faça aí o seu comentário aqui no nosso CGM Talks e nós também publicaremos os cortes em todas as redes sociais, né, em 5 redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, Kawai e YouTube, no CGM Profissões também. E nós também temos um canal que é o CGM News, que é de notícias, mas a gente foge das bolhas, a gente é mais um canal de enquete, a gente faz uma pergunta que está ali no momento, um fato, né, que interessa tanto à direita, à esquerda, à sociedade em geral, a gente apenas relata o fato, sem ideologia política nem nada, e a gente faz uma enquete. Você concorda ou discorda? É justo ou injusto? Lá você também pode dar a sua opinião, tá bom? Aguardamos você. Eh, professor, deputado, Reginaldo Veras, eu vou partir para outro lado agora,
a gente está falando de atuação na internet. Na sua impressão, no seu parecer, como é que está a atuação da esquerda em geral hoje na internet? É suficiente ou é pouco? É pouco, é pouco e o Aham. cenário político nacional mostra isso, a gente até melhorou, mas a verdade, aqui a gente sempre trabalha muito com verdade. A direita dominou a internet. Eles Isso. sabem fazer melhor do que a gente. Até pelo fato de muitos deles não terem escrúpulo nenhum, e aí quem não tem escrúpulo acaba fazendo mais, espalhando fake news e tudo mais. Mas nessa parte de publicação, de engajamento, de pegar o time, a direita estava trabalhando melhor do que a gente. Nos últimos 2 anos, a gente deu uma melhorada significativa. Inclusive, a gente materializa isso muito bem na comunicação do presidente Lula. Primeiro ano e meio de comunicação do presidente Lula foi horrível. Horrível, horrível. Depois que o Sidônio assumiu, a coisa melhorou bastante, a gente conseguiu dar resposta. Porque a direita, eles têm um canal, uma rede. Quando alguém publica, todo mundo sai espalhando. Sim, Tem uma sim, rede. A esquerda, infelizmente, não construiu essa rede. sim, Pouco a pouco a gente está fazendo. Então, realmente, a esquerda ainda tem que amadurecer muito e evoluir muito nessa questão, sim. mas fazendo com ética, fazendo com responsabilidade, Exatamente, é. sem cometer os erros que a extrema-direita fez, principalmente o uso drástico das fake news. Por que que eu fiz essa pergunta para o deputado Reginaldo Veras? Porque nós temos, né, como eu acabei de falar, o canal CGM News, em todas as redes sociais, e nós não pregamos ideologia de direita nem de esquerda, nós colocamos o fato e nós não induzimos a opinião. Raramente eu dou minha opinião, eu sempre pergunto a opinião do público, a sua opinião. E a gente coloca uma notícia que é a notícia do momento, tanto faz ela ser de esquerda ou de direita. E o que que nós percebemos? Como nós atuamos na CGM News em 5 redes sociais, nós percebemos que a atuação da direita é muito maior do que a atuação da esquerda. Sabe quando a gente coloca as enquetes e o pessoal fala no direct também responde as questões? A direita entra em peso e a esquerda participa muito pouco. Então, eu convido vocês a participarem, a se inscreverem, a acompanharem o canal CGM News em todas as redes sociais, colocarem as opiniões de vocês. Eu convido tanto você de esquerda quanto você de direita. O CGM News é um canal tranquilo, não há adversidade, não há agressividade, não há ofensa e não há fake news. São fatos e a opinião quem dá é você, tá bom? Bom, emendando aí essa pergunta sobre internet, sobre eleição, eu gostaria de saber o que que o senhor acha sobre 2026. Lula está eleito em 2026 ou será uma eleição difícil? Tecnicamente, uma opinião técnica, uma opinião consciente de como será a eleição de 2026. O maior erro que alguém em política comete é achar que está eleito. Exatamente, Não existe ninguém eleito até o fechamento das urnas e sua apuração. Eu, exatamente, eu, se me permite dar um exemplo da realidade local, aqui no Distrito Federal, na eleição passada, uma vaga para o Senado. E nós tínhamos uma candidata, deputada federal, ministra, da candidata com a qual, ideologicamente, eu não simpatizo, mas, tá lá, era uma pessoa, a personalidade da política local. Nominando a ex-deputada e ministra Flávia Arruda. Hoje é Flávia Pérez, que ela abandonou o outro nome. Flávia Arruda estava eleita. Ela aparecia, era uma vaga, ela aparecia nas intenções de voto com 40, 37%. E depois vinha lá os outros candidatos, né, com lá embaixo, onde ela tinha 20 pontos na frente de todo mundo. E isso se manteve até 3 semanas antes da eleição. 3 semanas, tá bom? E o povo, Flávio está eleito. Eu falei, gente, não existe eleição ganha. Tudo pode acontecer. Né, lembra que o Ulisses falava, em política é igual nuvem, cada hora você ora, tá cada momento que você olha, ela está com tá formato para um lado, diferente. E aí, cara, apareceu de última hora Damares, o povo aqui andou traindo a Flávia Arruda no jogo político, lançou Damares, que não sabe porra nenhuma de Brasília, sabe nada da realidade brasileira, veio dessa fundamentação ideológica bolsonarista. Eu não consigo imaginar como é que você bota para gerir o teu estado alguém que não conhece o estado, assim, é aquela sim, coisa toda, né? Sem contar em outras questões que eu não vou aqui abordar.
E aí, além de fazerem um trabalho junto às igrejas evangélicas e até, no meu entender, terem feito alguns trabalhos sórdidos que a gente via na durante a campanha com ou seja, difamaram a Flávia Arruda de um jeito e fizeram um trabalho de um jeito que a Flávia Arruda simplesmente derreteu. Sim. Estava eleita, 20 pontos, derreteu e acabou elegendo a Damares. Damares não era ninguém no jogo político do Distrito Federal, porque nem daquela era. Isso é um exemplo que mostra que não existe eleição ganha. E o maior erro, eu poderia dar outro milhão de exemplos, de gente falando, estou eleito e na hora H as urnas mostrou a realidade. Então o Lula está eleito? Claro que não. Não tem ninguém eleito e tudo mais. A gente vai ter que trabalhar muito. A extrema-direita é forte ainda, ela está consolidada, ela tem opções como candidatura. Eles estão se atrapalhando para o nosso bem, eles jogam um contra o outro, eles fazem coisa errada demais, fazem merda demais, né, na verdade é essa, e o que é muito bom para o presidente Lula. O próprio Congresso, com suas loucuras aqui, tem queimado sua imagem, o que facilita melhorar a imagem do Poder Executivo, mas o presidente Lula não está eleito. A verdade é que o cenário agora é melhor do que na eleição passada. Agora, Agora. E agora, mas vai, nós temos, né? né, então o cenário agora é É, muito melhor. O sim, Lula é sim, presidente, o Lula está mostrando trabalho, sim. a inflação está sob controle, entrou dentro da meta, o Brasil está com um emprego com taxas altíssimas. A partir de janeiro, eu acredito que o Banco Central começa a diminuir a taxa de juro e diminui a taxa de juro. O consumo das famílias aumenta, porque família consome é no crédito, e isso vai fazer o próprio PIB crescer e o que gera emprego. Então, o Brasil está indo num caminho bom economicamente, essa é que é a verdade, e eu acho que isso vai facilitar o presidente Lula na eleição. Facilitar. Tá ganho? Nunca, ou seja, quem entende que a manutenção do presidente Lula como presidente tem que trabalhar diariamente, virar voto, convencer voto e manter os votos que a gente tem. Tá, então fazendo uma síntese técnica, jurídica e política aqui do que o professor e deputado Reginaldo Veras acabou de falar sobre a possibilidade da eleição de 2026, traduzindo, resumindo, ele quis dizer, em outras palavras, que sim, o Vasco tem chance de ganhar do Corinthians na final da Copa do Brasil, Plenamente, plenamente. plenamente. Como dizia o ex-presidente do Corinthians, folclórico, como é que era o nome dele, rapaz? Existe até hoje. O jogo só acaba quando termina. Então, Exatamente, exatamente. enquanto não acabar, todo mundo tem chance. Dentro ainda dessa questão, porque eu gosto de perguntar isso, porque as pessoas têm uma impressão errada, né, quando tem a reportagem, quando tem um discurso político. A pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: ali, estatisticamente, a impressão que o senhor tem, vamos ver se bate com a minha. Nós temos hoje em dia mais eleitores de esquerda ou de direita no Brasil? Olha, se você considerar o resultado da eleição, isso mostra com clareza. Se você pegar a formação do parlamento, você teria mais de direita. O problema é o seguinte: dentro da direita entra o centro ou não entra? Aí é outra Eu história. perguntei, não, O- eu tô fazendo uma pergunta bem pura, bem técnica. Não, Esquerda e eu não hoje estou você tem um colocando eleitorado. centro-direita, eu As estou perguntando estatísticas. Não, esquerda e direita, as, a estati- maior as quantidade de estatísticas eleitor. mostram que hoje você tem um eleitorado mais voltado para o campo da direita. Isso é Por que fato. que eu te perguntei? Porque é o que bate no meu canal, tá, pessoal? Quando eu falo, o meu canal não prega, né, o CGM News, ideologia de direita nem de esquerda, mas acaba sendo, nós temos lá, por exemplo, deputado, vídeos de 15 segundos com 200.000 visualizações e opinião de quase 25.000, 30.000 pessoas em apenas um vídeo. Ou seja, o CGM de pesquisa eleitoral, né, pega o Brasil inteiro, pega até outros países. Então lá você imagina um vídeo de 15 segundos com 200.000 visualizações e quase 30.000 opiniões de pessoas tanto de direita quanto de esquerda. Isso nós temos lá mais de mil e tantos vídeos no canal. Então o que que acontece? A impressão que eu tenho é exatamente essa, que a participação da direita é muito maior na internet, a esquerda precisaria entrar em maior peso na internet, e hoje, se você separar puramente, existem mais eleitores de direita do que de esquerda no Brasil. O que aconteceu na eleição passada foi
a uma união, né, ali da centro-direita, trazendo alguns, aliados da centro-direita e da própria direita, que não era uma direita bolsonarista. E deu aquela diferença depois de 1,8% lá no final, né. Foi uma eleição apertada. Então, eu emendo ainda com um trechinho dessa pergunta: a esquerda precisa da direita ou a esquerda segue sozinha e ganha uma eleição? Não, aí vamos lá. A esquerda não dá para caminhar com a direita. Aí é onde entra o tal do centro. Isso. Ninguém num presidencialismo de representatividade, ninguém governa sozinho. Você tem que fazer maioria. Então, seja o governo da direita, seja o governo da esquerda, vai depender do centro, o que mostra a força que o centro tem aqui no Congresso Nacional, seja o centro ideológico, seja o centro fisiologista, que é a maioria, todo mundo vai bem. Ah, porque o Lula botou um, um ministro que era do MDB. O MDB era Bolsonaro. É a lógica. Ah, por que, que o Bolsonaro tinha ministro do MDB? Que era antes com o Lula. Porque é a lógica. Ninguém governa sozinho, e aí você tem que fazer as articulações, você tem que fazer as combinações para ter maioria aqui no Congresso Nacional e poder governar. Ninguém governa sozinho. Por isso nós temos presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, não é? Ele já representa e já resume mais ou menos isso aí que o senhor falou, Pronto. não é isso? Então vamos lá. Eu quero saber, o CGM Talks quer saber qual é a sua opinião técnica, jurídica, política e pessoal, tudo misturado, no PL da dosimetria. O senhor acha que o PL da dosimetria, ele passa no Congresso Nacional ou não? O PL da dosimetria, pessoal, é o projeto de lei que ele reduz a quantidade de anos, né, a pena dos, acusados do golpe, tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro aqui no Brasil. Então estão entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros, várias figuras aí também representantes das Forças Armadas, né, e milhares de pessoas, né, também que foram, centenas de pessoas que foram condenadas. Então, tem outros focos, né, o PL da dosimetria, mas nós estamos pegando aí o foco principal, né, que é a redução da pena, né, de Bolsonaro e dos outros acusados da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Qual é a sua opinião? Sem ser só assim, eu quero ou não quero que passe. A sua opinião técnica, como Vamos lá. política, como conhecedor do meio político e jurídico brasileiro. Vamos lá. Politicamente, a dosimetria é a anistia disfarçada. Tá? Não conseguiram emplacar aqui a anistia, aí, irrestrita, plena, que eles queriam. E aí, ou seja, dos males, o menor. Vamos então, pelo menos, reduzir a pena. Dentro dessa lógica, o Bolsonaro, que ficaria preso 14 anos no mínimo, vai ficar preso 2 anos e pouco. 2 anos e 4 Né, meses. dentro dessa lógica. Então, a dosimetria é uma anistia disfarçada. Politicamente ainda, é possível aprovar aqui? É, infelizmente é. E se eu digo infelizmente, já estou me posicionando contrariamente a isso. Mas o senhor acha que é possível que o Congresso aprove? É possível, porque já foi aprovado na Câmara e o presidente Alcolumbre, nós estamos aqui gravando, nos últimos dias de trabalho aqui do ano legislativo de 2025, o presidente Alcolumbre disse que vai pautar, sem passar pelas comissões. Então, ele vai tentar aprovar regime de urgência e levar Vai diretamente para o pautar. plenário. Uhum. Politicamente, vamos lá, ainda um erro histórico. Aqui no Brasil, o Brasil é um país de golpe. Desde a proclamação da República, quando o Marechal Deodoro da Fonseca deu um golpe, a gente tem uma história de golpe. E a gente tem uma história de golpistas anistiados. Golpistas anistiados participaram do outro golpe. Ou seja, quem vive de golpe não vai deixar de viver de golpe. Essa é que é a verdade. Tem acusados. Anistiar esse povo agora é permitir que eles atentem contra a democracia daqui a alguns anos. Eu sempre dou um exemplo em sala de aula que o presidente Juscelino Kubitschek sofreu algumas tentativas de golpe. E no contexto do presidente JK, que o povo acha, porque tem a ideia de Brasília, que foi um governo tranquilo, não. O JK sofreu tentativa de assassinato, sofreu tentativa de golpe, e era um homem inteligente, generoso, moderado, de diálogo, mas a direita estava. A mesma direita que tentou dar golpe no Getúlio Vargas tentou dar golpe no JK. E depois conseguiu dar o golpe lá em 64 no presidente João Goulart. Alguns que tentaram dar o golpe no JK foram anistiados.
Me diga de que lado eles estavam em 64? Do lado dos golpistas. Então, golpe, tentativa de golpe, você tem que matar na unha e fazê-lo de forma dura para que sirva de exemplo para que outros não atentem contra a democracia. Então, isso aqui também, aqui é a questão política. Juridicamente, aí conversando com alguns especialistas, inclusive com os grandes consultores aqui do Senado, primeiro que isso vai ser vetado pelo presidente Lula. Sim, Se for vetado, eu espero que o Lula vete. Se for vetado, vai voltar para o Congresso Nacional. Vai depender da pressão popular se isso vai ser reanalisado ou não. E uma vez que o veto venha a ser derrubado aqui no Congresso Nacional, ainda vai ter que passar pelo crivo do STF. Alguns especialistas jurídicos com os quais eu converso, eles entendem que existem vícios de natureza constitucional. Então pode ser derrubado lá na frente. Então já te dei a análise política, a análise jurídica e a análise pessoal, tudo misturado. isso. Ou seja, dosimetria é anistia disfarçado, é passar pano para golpista. Vamos colocar assim, agradeço muito a sua análise, né, muito precisa, muito objetiva e muito profissional, de muito conhecimento. Eh, Vamos colocar assim, imaginando um quadro imaginário, que se diga que num país grande, né, com grande poderio econômico, grandes riquezas e tal, como o Brasil, as pessoas de má intenção, de má índole, saibam que dar um golpe de Estado, implantar uma ditadura, vai custar 2,4, 2 anos e 4 meses de cadeia. Eu acho que muita gente tentaria, né? É pouco. Não é um risco baixo? 2 anos e 4 meses para ganhar um país inteiro como ditador? Por isso que a gente quer aprovar projeto de dosimetria e deixar esse povo ser solto, é incentivar golpes futuros. Fica quase de graça, não fica? Ah, se a pessoa tiver má índole, vai pensar assim: poxa, 2 anos e 4 meses, vamos pegar o Brasil para nós? Se der certo, é nosso. Se não der certo, a gente compra 2 anos e 4 meses e está livre. Então, essa é a questão, né? Que isso vale, tá, pessoal? Não estou colocando aqui ideologia de direita nem de esquerda. Essa questão é válida tanto para um governo de esquerda que está agora, quanto um governo de direita que pode vir depois. Como há uma alternância nos países da Europa e tal, que não é essa rivalidade aqui que nós temos direita e esquerda no Brasil, é um pouco diferente, né? O deputado Reginaldo Vera sabe como é o posicionamento. Isso vale para a garantia jurídica, garantia de direito, segurança da população inteira. Tanto faz se você é de direita ou de esquerda, um governo de direita ou de esquerda. Um país que tenha uma pena, né? E isso aí eu não estou discutindo com vocês politicamente se merece ou se não merece, mas um país em que um golpe de Estado, né, tomar o governo, implantar uma ditadura, custe somente 2 anos e 4 meses em regime fechado, eu acho que isso levaria muita gente a tentar dar um golpe, porque isso é uma pena muito menor do que muitos crimes, né, que existe aí contra a sociedade, tá bom? Então agradeço aí, eu vou fazer então agora a última pergunta para o senhor, que é o seguinte: eu gostaria de saber, uma pergunta dupla, quais são os planos pessoais ou profissionais do senhor para 2026, para esse ano que vem? Quais são os seus planos? E qual é a mensagem que o senhor deixa, mensagem, de 2026, a mensagem, para o público do CGM Talks e para a população brasileira em geral? Tá? Seus planos para 2026, pessoais e profissionais, e a mensagem para o nosso público. 2026, eu serei candidato à reeleição para deputado federal, é esse o meu objetivo. Já com Certo. planejamento firmado que em 2030 eu serei candidato a governador, a senador. Então já estou Olha aqui só. aproveitando o nosso talk aqui para lançar minha pré-candidatura Então, a governador, a senador em 2030. Essa aí já então é de primeira grandes mão. planos, olha só, lançando o deputado Reginaldo Veras, lançando a sua candidatura, né, a
Governador ou senador, para 2030. Governador ou senador em 2030, então com exclusividade aqui para o CGM Talks, Sem então medo, sem apego, eu não tenho apego a mandato, mas é muito difícil. Não tem problema. Quando eu fui candidato, toda eleição o povo fala que eu não vou ser eleito. A gente vai lá e faz o trabalho e a coisa acontece. Então, vamos fazer a mesma coisa para 2030. Mas e claro que primeiro eu preciso ser reeleito em 2026. Com certo. mandato, a gente tem mais chance. Sem mandato fica mais complicado, mas é esse o planejamento. Então olha, você que é também ano que vem, né, é ano de eleição, você que é candidato a algum cargo político, você que já tem a carreira consolidada, veja aí o lançamento do deputado Reginaldo Veras, né, ao Senado ou a governador do Distrito Federal. Aproveite também, vem fazer a sua campanha política com o nosso CGM Talks. Venha, nós vamos até você, nós somos um podcast itinerante, nós podemos ir até o seu gabinete, até a sua casa, ou podemos receber você no nosso local também. Você que é político, você que é empresário, você que é jornalista, você que é odontólogo, venha apresentar o seu trabalho e aproveite essa época de campanha também, que é a época de largada, tá? A hora de largar é agora, não é no ano que vem não, é ainda no em 2025. E a mensagem, acho que tinha outra pergunta que eu A acabei me perdendo pergunta aí. é a mensagem que o Não. senhor A tem de mensagem é assim, 2026 rapaz, para o nosso nós público. estamos às vésperas de um processo eleitoral. Você que está assistindo a gente, não deixe de falar com seu parente, com seu irmão por causa de política, não. Isso, isso, Não isso. deixe, não se apegue a político, não, porque você tem sua Excelente. vida e o político tem a dele. Eu consigo, ó, quando eu saio daqui, eu consigo fazer assim, ó, agora eu vou ali no meu boteco tomar uma cerveja, agora eu vou ali namorar, ali eu vou jogar um futebol. Isso. Faça a mesma coisa. Defenda suas ideias, mas defenda ideias. Evite personificar na figura de alguém. O João não vai salvar o país, o Manel não vai salvar o país, ninguém salva um país em 4 anos. Tudo é um processo de médio e longo prazo. Então não se iluda que o Joãozinho, o Chiquinho, o Manelzinho vai ser o salvador do país e tudo mais. Siga a sua vida, seja feliz, faça a sua política, faça com seriedade, mas não fica fazendo defesa incondicional de João ou Chico. Fica o recado para você. Isso, olha, esse recado do deputado Reginaldo Veras é muito importante. É uma das coisas que a gente prega no nosso canal CGM Talks, que é exatamente isso. Eu digo, e o nosso canal CGM News de notícias, que a gente não prega ideologia de um lado nem do outro. A ideia da gente não é causar conflito, é apresentar temas para que você dê a sua opinião. E a gente se apresenta muitas vezes como o canal de notícias mais bem educado do mundo. Por quê? Porque não há rixa, não há briga. A gente não faz nem elogio, nem depreciação da esquerda nem da direita. E nem de Lula, nem de Bolsonaro. A gente apresenta o fato, e isso é muito importante para que e a gente prega muito isso, sabe, a união entre as famílias, entre os colegas, que ninguém fique zangado, brigado por causa de política, porque a ideia não é essa. Os políticos, a obrigação é trabalhar para o bem da sociedade, contribuir com a melhoria da sociedade, tanto faz ser de esquerda ou de direita. E se o projeto for bom para a sociedade, que seja de direita ou de esquerda, que seja bom para todos, tá bom? Agora eu vou pedir aqui, eu vou agradecer, eu vou fazer um agradecimento aqui oficial aqui para fechar e depois eu vou pedir uma palavrinha tua para o meu podcast no final. Pessoal, então o CGM, o podcast CGM Talks ficou assim muito satisfeito, muito agradecido com a entrevista aqui do deputado Reginaldo Veras, né? Um amigo de muito tempo, um político competente, um professor super conceituado, uma personalidade realmente de Brasília. Eu gostei muito, sabe, professor e deputado Reginaldo Veras, agradeço muito pela Meu sua Sérgio. acolhida, pela simpatia, tá? Pela entrevista. E eu tenho certeza que o nosso público adorou a descontração, ver que o senhor o lado pessoal do senhor, né, ver o lado pessoal de um político descontraído, carismático como o senhor, né, uma pessoa realmente do povo e, principalmente, que sabe falar com o povo, sabe transmitir a mensagem na linguagem do povo, mas com projetos profissionais ali super sérios, de super competência para a sociedade. É esse tipo de político que o Brasil precisa. Muito obrigado, deputado Reginaldo Veras. Sempre à disposição de vocês, a galera que está aí acompanhando. Acessem lá nossas redes, né? Reginaldo.veras, em tudo você me acha. Acompanhe nosso trabalho.
Isso, Não tenho nenhuma intenção de agradar todo mundo. Quem tenta agradar todo mundo está no caminho errado. Eu tenho a intenção de atender a quem acreditou em mim, ao meu público. Esse a maioria está satisfeito, nunca dá para satisfazer todo mundo. E acima de tudo, nunca perder a minha coerência. Esse dia eu briguei com a pessoa. Eu falei: "Ah, eu estou insatisfeito com você, não vou mais votar em você". Não, primeiro você ficar insatisfeito comigo é seu direito, não votar em mim é o seu direito, porque graças a Deus a gente luta para defender a democracia, porque para que as pessoas tenham o direito de poder escolher. Agora eu falei para ela: "Não aceito a sua crítica, porque eu estou sendo coerente. Você pode não gostar de mim, mas não pode criticar a minha coerência". Porque o político que não tem coerência, esse sim você tem que tomar cuidado, porque ele fala uma coisa e faz outra. faz outra. Ele fala uma coisa hoje, amanhã fala outra e depois desfala e tudo mais. De mim, só pode esperar verdade e coerência. Doa quem doer. Tá ótimo. O CGM Talks encerra a entrevista aqui com o deputado Reginaldo Veras. Agradece muito a presença dele. Nós agradecemos muito a equipe aqui, a parceria com o Grupo IA Marketing 360, que gravou essa entrevista, cuidou da toda a parte operacional, técnica, de imagem, de som. Eles são uma equipe de mídia, né, 360, fazem anúncios, faz o posicionamento da sua empresa lá nos primeiros lugares dos buscadores ali do Google, da internet, isso é muito importante, tá bom? A minha filha Isadora A bebê, Toledo, que também está aqui na parte técnica acompanhando, os 2 estão fazendo um trabalho fantástico para você. E você que é candidato, tá, que quer se lançar ano que vem, quer lançar sua campanha política, venha para o CGM Talks ou nós vamos até você, chama a gente no direct, chama a gente no QR Code, chama a gente pelo Instagram e pelo WhatsApp. Vamos impulsionar a sua campanha, vamos colocar para frente e até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado.